Muito boa noite, bem-vindo. Ora, hoje, como sempre, ao longo da próxima hora e meia, temos boas propostas para partilhar consigo. Vai estar aqui comigo David Carreira, um dos nomes mais populares da música portuguesa, que nos vem falar do novo projeto 10 e também de uma carreira de sucesso. Olhamos também para o tema da imigração e dos refugiados em Portugal com Amadou Frank Diallo. É presidente da Associação de Apoio a Imigrantes e Refugiados em Portugal, numa conversa sobre apoio, integração e a realidade que encontra no terreno. Vamos depois falar da Lab Summit, um encontro internacional sobre o futuro dos laboratórios e perceber como tecnologias como a inteligência artificial estão a mudar um setor que toca muitas áreas da nossa vida e da nossa saúde. Quando faltam 36 dias para o Mundial de Futebol, voltamos a receber o jornalista António Simões e recordar histórias do Campeonato do Mundo de 66. Continuamos a acompanhar a viagem do Conta Lá pela Nacional 2, que hoje teve paragem em Penacova e, claro, não vai faltar a informação objetiva com a Estela Machado. Bons motivos para ficar desse lado. Começamos agora mesmo. Boa noite mais uma vez, bem-vindo. Começamos com um dos nomes mais populares da música portuguesa, David Carreira. Vamos falar de um percurso de sucesso de mais de 15 anos entre música, televisão, concertos e, claro, do novo projeto 10, o 10º álbum desta caminhada de sucesso. Depois do single Multa, lançou mais recentemente outro single, Alô, e antes de conversarmos com David Carreira, vamos ver o videoclipe que conta com participações especiais de Nelson Évora, Carolina Patrocínio e do irmão Miquel Carreira. Ora, veja. Como é que é, malta? Olha, só para vos dizer que hoje a festa é cá em casa. Veja a fruta. Não, traz só gelo. Só gelo mesmo. A partir da meia-noite podem vir à hora que quiserem, ok? Até já. E eu tô tão só. No meio de todas as festas eu fico num canto a pensar no teu toque. Elas têm conversa, mas baby eu não perco o meu foco. És mais linda que qualquer buquê e ficavas bem no meu AP. E os vizinhos não dormem desde ontem por me ouvir ligar. Pois o que eu quero é saber se nos vamos encontrar e para um lugar bem longe, nem que seja só hoje. Meia-noite dá-me um alô, alô. Às duas estamos alone. Às quatro a fazer amor, amor. Tudo por um alô, alô. Meia-noite dá-me um alô, alô. Às duas estamos alone. Às quatro a fazer amor, amor. Tudo por um alô. Quero estar perto de ti. Cedi ao sentimento e quis ligar para ti. Fugir aos problemas, eu sei que a tua vida não é fácil. Só estou à espera que saias do trabalho. Vem mais cedo, eu vou te dar trabalho. Pois o que eu quero é saber se nos vamos encontrar e para um lugar bem longe, perto do mar. Só te falta conhecer outra forma de acordar e para um lugar bem longe, nem que seja só hoje. Ei, Siri. Alô, fofo. Liga para o baby. Meia-noite dá-me um alô, alô. Às duas estamos alô, alô. Às quatro a fazer amor, amor. Tudo por um alô, alô. Meia-noite dá-me um alô, alô. Às duas estamos alô, alô. Às quatro a fazer amor, amor. Tudo por um alô. Tentam lavar a tua cabeça, mas não perdes a essência. O teu jeito, a tua postura, sabes fazer a diferença. Quando estou contigo, vejo estrelas e vejo cometas. Tentam lavar a tua cabeça, mas não perdes a essência. O teu jeito, a tua postura, sabes fazer a diferença. Quando estou contigo, vejo estrelas e vejo cometas. E só descolo se ligar. Só descolo se ligar. Isto é um alô, não é? É. Boa noite, mais uma vez, bem-vindo. Já tenho aqui comigo David Carreira. Vai vê-lo como se calhar nunca ouviu. Sem dúvida. Estava aqui a atrapalhar, David. Completamente atrapalhado. Bem-vindo. Olha, eu normalmente não costumo vir de fato treino na televisão. Estás ótimo, cara. Só que eu tinha deixado o meu fato, eu pensei, ainda por cima vinha com fato azul também a condizer.
E pensei, epá, está no carro tranquilo, de repente chego aqui, abro a mala e vejo... Não tinhas o fato. Não tinha o porta-fatos, portanto, estou diferente hoje, estou mais confortável. Estás confortável, é assim, estás em casa também. David, estávamos a ver este videoclipe, este é o Alô. Alô. Foi lançado a 17 de Abril. Sim. É o segundo single de um álbum que se chama 10. 10. Fala-me deste projeto. Basicamente, Isto é uma coisa original, da forma como está a ser lançado, como vai... Fala-me tudo. Agora... Basicamente é o meu 10º álbum, então eu queria fazer diferente. E a minha ideia é que cada música acaba por ser como se fosse um episódio. Porque há uma série que está... Há uma também, narrativa, não é? Há uma narrativa. E então a ideia é que as pessoas possam acompanhar musicalmente, mas que possam, através dos vídeos também, acompanhar a história que vou contando deste álbum 10. E então cada episódio acaba por ter também personagens principais que entram, que me ajudam a contar essa história, e cada música acaba por ter também um caminho diferente dentro dessa história. Por exemplo, o Alô é uma música mais festiva, portanto é uma festa em casa. Tem a participação da Carolina Patrocínio. Da Carolina Patrocínio também. Do Nelson Nebra. Do E meu do teu irmão, Miquel Carreiro. O meu irmão que chega a meio da festa e que diz, não, isto já é muito barulho a esta hora, vocês têm que parar. E então, e cada música tem um bocado esse papel de ser um episódio diferente desta história. Por exemplo, o Multa, que foi a Foi o primeiro álbum, música. lançado em fevereiro, não é? Portanto, o primeiro single foi o Multa. É a primeira história. E que é uma desilusão amorosa. E então o resultado, o que é que eu decido fazer é, vou combinar uma festa, tentar fazer uma festa para esquecer essa desilusão amorosa e se calhar tentar encontrar o amor, que não aconteceu ainda, mas que pode vir a acontecer nos próximos episódios. Nesse álbum tens a participação do o Gilmário Mbemba, entra também entrou no videoclipe do Multa. Agora foi a Carolina, o meu irmão e o Nelson também. E já estou a preparar o próximo videoclipe e a próxima música, em que já vai ser também outra fase dessa história. E musicalmente, o que eu quero fazer nesse álbum é tentar... Porque eu sou uma mistura de várias culturas. Claro. Tu nasceste em França. Eu nasci em França. Vieste para cá com 10 anos, não é? Com 10 anos. Portanto, a minha primeira língua até é o francês. Francês, não é? Então eu tenho muita da mistura da cultura portuguesa, pelo que eu cresci a ouvir também em casa, mas quando eu saía de casa já era outra cultura, até aos 10 anos. Portanto, ouvia muita música francesa. E então eu sinto que este álbum tem muito disso também. Há muito do popular português, até no Multa, tem lá um acordeon, tem lá... é um registro pop mais perto da cultura portuguesa, enquanto que o Alô já é um afropop que já puxa se calhar mais às minhas raízes francesas também. Claro. E então acho que o que é engraçado é que em cada tema cabe por mostrar um... Não podemos falar dos próximos ainda, não é? Posso falar à vontade? Então não podemos fazer spoiler aqui. Tu depois tens esta particularidade que é ter uma... Já veio do teu pai, de resto, uma grande ligação aos teus fãs, a todos, aqueles que te seguem, que são as milhares, e uma grande ligação às redes sociais também, não é? Eu sinto que nasci, entre aspas, musicalmente a nível de carreira, nesta transição entre o analógico e o digital, porque eu ainda me lembro que os meus 2 primeiros álbuns eram físicos. Eram os quais? Os vinis mesmo? Não, físicos. Não. Era mesmo os álbuns. Aqueles álbuns, pois, mas sim. Agora os vinis voltaram. Voltaram os vinis. Vais ter vinil aqui. Vou. Boa. Mas sinto que hoje em dia já tudo é muito mais digital. Claro, digital. E sentes que há uma ligação maior? Consegues chegar mais depressa às pessoas? Consegue-se. Eu sinto que sim. Agora, tem as suas barreiras, tem os lados positivos e os lados negativos também, mas sinto que para um artista, para um cantor, no meu caso, é a possibilidade de poder transmitir a mensagem mais rapidamente. E por isso é que eu gosto de ter essa presença e acho que me aproxima de quem me acompanha, aproxima-me dos fãs, por exemplo, até neste videoclipe. Então. Muitos deles vieram à gravação do videoclipe também. Pois, tu vais premiando os fãs, já no primeiro tema Multa, também fizeste ali umas coisas com os fãs, não é? Fiz.
em que dei a possibilidade a um fã de poder almoçar comigo. Já aconteceu esse almoço? Já. Vai ser um E foi muito giro, por acontecimento, acaso. não é? Foi o Rodrigo, Aham. e ele estava muito tímido e pouco falava comigo. Eu, Rodrigo, solta-te, bora conversar, amigo. E então ofereci-lhe uns fones e acabei por lhe mostrar algumas músicas que ainda não saíram também. E eu sempre gostei disso, porque eu vim inicialmente até da representação dos Morangos com Os Açúcar. morangos, claro. E então, através dos Morangos, consegui ter uma ligação com uma camada jovem Que este acompanha. que pouco a pouco foi acompanhando. E o que é engraçado é que hoje em dia já há muitos desses fãs que tinham 10 anos, hoje já têm 25, Sim, claro. já são pais também, como eu. Como tu. E então isso é giro poderes ver com o encaminhamento da tua carreira que estamos a crescer juntos. É um álbum biográfico este, de alguma maneira? Acaba por ser, acaba por ser. Alguns temas têm uma carga emocional maior, outros menos, como o caso do Alô, que é mais um tema de festa e é um registro bem diferente, mas muitos temas têm também essa carga emocional mais presente e são os que eu vou mostrar mais à frente também. Mas sim, a ideia é que seja autobiográfico e que possam, neste 10º álbum, encontrar-me ainda mais. O que é que mudou no David Carreira do primeiro álbum até agora, até este? Tanta coisa. É? Sentes-te mais maduro, melhor, mais sentes que primeiro... Olha, costumas ouvir o teu primeiro álbum ainda? Eu ouço quando canto ao vivo. Sim, claro. E sentes assim uma grande diferença no estilo, na forma de cantar? Sentes? Na voz, tudo? Até porque eu, começando através dos Morangos com Açúcar, eu lanço logo o meu primeiro álbum, ainda estava a gravar Morangos com Açúcar, aliás, ou ainda estava a Tinhas que emitir idade Morangos. nessa altura? Tinha 19. 19 anos, boa. E então eu sinto que o processo de álbum após álbum eu também fui amadurecendo, fui crescendo musicalmente e é óbvio que não tive se calhar tempo para ir lançando coisas no anonimato até chegar a um amadurecimento musical que hoje já tenho. Mas isso acho que aconteceu por si e com o acompanhar das pessoas que me foram acompanhando também ao longo destes 15 anos, pouco a pouco fui amadurecendo com eles e sinto uma grande diferença musical desde a primeira música, que era o Esta Noite, E o Esta Noite, pois até hoje em dia, que não tem nada a ver, mas acho isso bonito. Não, claro, isso é o percurso de uma vida e de uma carreira. Quando é que decides que a música... Já tinhas em casa um exemplo. Quando é que decides também é isto que eu quero fazer? Eu não queria ser cantor. Não querias? Primeiro porque foste jogador de futebol, não é? É. O meu Tu sonho hoje olhas para os jogos e para os jogadores e caramba, podia ter sido... Às vezes, A sério? sobretudo quando de vez em quando fui convidado agora há pouco tempo para fazer um jogo e havia um jogo solidário e havia vários jogadores lá e muitas vezes eles dizem, tu até tinha jeito. E muitas vezes eu também lhes pergunto, vocês deviam me ter dito isso na altura, que se calhar eu teria continuado. Mas foi uma lesão que te afastou do futebol, não foi? Foi, e também a transição. Jogaste no Sporting, não era? Sim, fiz lá um pequeno percurso no Sporting, no Real Massamá, no Atlético Clube de Portugal também, na Tocadinha. Que é engraçado. E quando é que decides então, que a música não querias ser e dizes, no final vou ser? Basicamente foi uma... Eu sempre amei música. Eu sempre gostei... Tinhas um exemplo em casa também, vivias com isso, não é? Mas era mais a parte de trás, do backstage, de perceber como é que se cria uma música. Mas nunca achei que pudesse ser algo para mim. Porque o meu pai já tinha a carreira que tinha, o meu irmão estava a começar também, então na altura eu pensei... 3 já é demasiado na música, na mesma família, se calhar. São mesmo 3. E pensei, se calhar não é para isto que eu estou destinado. Então estudei, tirei Economia, entrei na Nova e depois de repente faço um casting para os Morangos com Açúcar
E é aí que a minha vida muda completamente. Acabo por entrar no casting, penso, vou fazer um ano de Morangos com Açúcar para me divertir e acabo por ter que cantar nos Morangos. Porque naquela série nós tínhamos que cantar e dançar. E eu acabo por ganhar o gosto de cantar e na brincadeira faço um álbum com um grande amigo meu que é o Paulo Martins. E acabo por fazer o meu primeiro álbum com ele. E a partir daí foi tudo... primeiro Coliseu, segundo álbum... És o assim, mais jovem cantor vi aqui a esgotar o Mel Arena, não é? Eu acho que ainda sou. Não sei Nem se és. alguém já me roubou este recorde, mas possivelmente ainda sou. Qual é, isso é uma curiosidade que eu tenho, qual é o impacto que tem para ti, mesmo sendo novos, subir a um palco e veres 20 mil pessoas, talvez? Isso é, se chegas ali e dizes assim, caramba, valeu a pena, é? É, sem dúvida. É? Eu sinto que valeu a pena é quando chegas à cama depois do concerto. Ah, é? É. E que pensas, pelo menos no meu caso é isso, é quando o momento acalma, a adrenalina acalma também e começa a perceber o que é que aconteceu. Porque Ali durante o concerto nem te apercebes porque durante o concerto, pelo menos o que eu sinto é a parte que eu mais gosto. Porque é como se eu pudesse fazer o que eu quisesse. Pudesse ser o que eu quisesse naquele momento. E então é sempre depois dos concertos, quando acontece uma multidão destas, que eu penso, tipo, uau! Tipo, para quem nunca pensou cantar, encheste agora é Mel Arena ou Alticeira? Já não sei. Não, olha, Pavilhão boa Atlântico. pergunta. Pavilhão Atlântico, assim ficamos mais em casa. Mas é sempre a seguir que eu penso, para quem nunca pensou nisto, olha, aconteceu. É como, por exemplo, eu tive a sorte de fazer o Rock in Rio, o Palco Mundo, e foi um dos momentos que para mim foi mais impactante, porque eu lembro de ir àquele festival com o meu pai, lembro de quando eu não cantava, de ir ver os artistas e até fiquei muito feliz por ser o primeiro dos três, nesse caso, a ir ao Rock in Rio, porque sinto que é como se ele também levasse essa nossa bandeira. Pois, e acho que o meu pai já merecia, aliás, fica a dica, Pois já merecia há tantos anos de carreira de poder pisar aquele palco e por isso é que eu levei no ensaio comigo a dizer, olha, isto é nosso. Porque eu acho que ele merece também e eu poder ter feito aquilo foi uma conquista que é como se fosse também, acho eu, uma conquista dele também e foi um dos momentos que mais me marcou até. Tu, teu pai e teu irmão têm alguma competição interna? Não. Não, porque por mais que nós somos muito brincalhões e até eu sempre fui o mais rebelde e gosto de brincar, mas não, há zero. Vocês apoiam. Sim. E vivem o sucesso dos três como se fosse o vosso. Completamente. Apesar de cada um de nós acaba por ter a sua rotina, Claro. o seu dia-a-dia e nem sempre conseguimos estar juntos, sobretudo na fase do verão. Claro, pois em aí. que cada um está num canto diferente do país, mas é como eu estava a dizer há pouco, eu sinto que qualquer conquista que eu venha a fazer, aliás, todas as conquistas que o meu pai fez até agora na carreira dele, sinto Uma carreira extraordinária do teu pai. e sinto que beneficiaram tanto a mim, ao Micael, sobre nem que seja às vezes perceber como é que o mundo da música funciona, ter um guia. E sinto que eu às vezes também posso ajudar nisso também à minha maneira. E se um dia o meu filho quiser vir a ser cantor... Pois, pois é o mais certo. Agora vai ter o avô, o pai e o tio. Exato. Que podem ajudar também Ele só nesse... tem 3 anos ainda, ainda é cedo. É muito cedo, muito cedo. É bastante cedo. Micael, já cantaste tantas músicas com tantos álbuns, também tem essa curiosidade às vezes nas pessoas que se dedicam à música, que lançam um álbum com 10 músicas, 12, o que for. Há alguma música que cantem que não gostam? Que hoje, se pudesse, dissesse assim, só não tinha cantado esta música. Ou isso não acontece? Estou a fazer uma pergunta de quem, enfim, é uma curiosidade. Não, mas é verdade. Não é não gostar. Eu acho que há músicas, e penso que qualquer artista deve passar por isso.
há músicas que já não sentimos a mesma emoção. Por exemplo, o meu primeiro single de todos, o Esta Noite, é uma música que eu escrevi com o Paulo Martins, tinha eu 19 anos. Pois é. Já não sou a mesma Já pessoa. não és a mesma pessoa. Mas o que me faz viver aquela música ao vivo é porque eu sinto que as pessoas, quando a música arranca, as pessoas Identificam logo, não é? e voltam aos 18 anos deles, ou aos 15 anos deles. E é aí que eu adoro cantar essa música. Mas se me disseres, David, pega na guitarra e canta agora o Esta Noite, eu vou dizer, não dá para cantar a nova, por favor. Sei, é. Porque o que me faz viver aquela música é a reação que as pessoas vão ter. Porque já não sou eu a 100% Claro, ali. já não, já Agora estás a há outras em que isso permanece e por mais que tenham muitos anos. Escreves primeiro ou músicas, não é músicas? Faço a melodia. Ou faz a música primeiro? Depende. É? Aí não é uma regra? Não. Depende muito do momento. Eu estou sempre, por exemplo, nas minhas notas a escrever certos de letras, ideias que me possam surgir. Mas às vezes pode ser uma melodia e não tem a letra. Por exemplo, hoje estou um bocado mal da voz, mas vou fazer aqui uma ideia. Por exemplo, agora a letra é meia-noite dá-me alô, alô. Se fosse só a melodia é... E o que é que eu faria? O que é que eu posso escrever em cima disto para que soa bem em português? Pode ser meia-noite dá-me alô, alô, ou pode ser contigo eu vou ao Porto, Porto. Posso. Também funciona. Também funciona. Claro. Mas então o processo acaba sempre por ser diferente. Ou tenho primeiro a letra e tento encaixar uma melodia por cima dessa letra, ou ao contrário, já tenho uma melodia que gosto e agora tento encaixar uma letra sob essa melodia. Engraçado isso. De seres pai, há aqui algo que também me chamou a atenção, pelas melhores razões, que é tu este ano dizeres, não quero concertos, quero fazer este álbum, queres trabalhar em cima disso, se calhar até voltares à representação, não interessa. O facto de seres pai ajudou-te a perceberes que o tempo é uma coisa muito preciosa. Sem dúvida, sem dúvida. É que chegar com essa idade, que ainda és muito novo, e dizer assim, este ano não quero concertos, tem a ver com isso? Tem. Porque a vida passa muito rápido. Claro. E há certos momentos, e eu sinto-me abençoado mesmo, porque esses 15 anos eu consegui fazer coisas que eu nunca pensei que pudesse vir a fazer, mas também como eu amo aquilo que faço, e quem me conhece sabe que eu quase estou sempre a trabalhar em estúdio ou a preparar coisas novas, senti que era um momento certo, durante uma fase, de não fazer concertos, para poder estar também mais em casa, viver esta fase da vida diferente, mas também não parar a 100% e de repente desapareci, continuar a fazer música, continuar a apresentar música nova, mas pelo menos fazer criar eu não sei se é um ano ou mais do que isto, mas uma parte, uma fase, em que eu possa estar mais em casa e viver mais também. Viver essa fase, porque... Claro, é muito importante. Claro. Ajuda-me até a escrever também. A escrever também. E a viver, e então muito contente desta decisão. Mas sentes a pressão dos teus fãs, que quando diz assim, não vou parar um ano a desaparecer, isso tem a ver também com a pressão dos milhares de seguidores que tens e dos milhares de fãs que têm, que exigem, querem ver os teus concertos, querem ver músicas novas, querem te ver nas redes sociais. Isso é uma pressão acrescida para alguém que está dedicado a esta área? Não. Não? Eu vou ser sincero, eu nunca pensei muito nisso. E acho que até a minha carreira até agora, esses 15 anos, foram sempre... eu sempre tomei as decisões consoante o que eu sentia naquele momento. Não foi propriamente nada a nível de estratégia ou pensado nesse sentido. E acho que os fãs entendem isso, porque eu nos últimos 15 anos foram 10 álbuns, não sei quantas novelas é que possivelmente fiz, vários filmes.
E acho que era um momento em que eu queria também e precisava também desta pausa. Acho que hoje em dia é mais difícil fazer uma pausa pelo mundo em que vivemos, Claro, pois. em que tudo é muito mais rápido. E a exigência é grande. A exigência é maior e pelo tudo o que acontece hoje em dia com a inteligência artificial, que é difícil para o mundo da música hoje em dia para um artista ficar, porque hoje em dia basta um computador e cria-se um artista. Claro. Isso é o que me assusta se calhar mais, porque eu sinto que os fãs entendem esta decisão, mas o que me assusta mais, tanto para mim como os próximos artistas, as próximas gerações, é porque estão a lutar é uma luta desleal. Sem dúvida. David, sentes-te a cantar até o fim da vida? Espero Como o que teu sim. pai? Espero que sim. A sério? Se tiver essa sorte, espero É, que a sim. sério? Espero que sim. Não tens na cabeça a ideia, vou cantar até X anos, depois quero fazer filmes, novelas, outra coisa qualquer na vida? Eu gostava de continuar a fazer filmes e novelas e outros projetos, porque sempre gostei de poder fazer várias coisas ao mesmo tempo também. Mas aquilo que no que eu me sinto mais feliz, sem dúvida, é a cantar. Para terminar, vamos só recordar, este álbum chama-se 10. 10. Já está o primeiro single deste fevereiro, que se chama Alô no ar. Multa. Multa, o primeiro, o Alô saiu agora em abril. Quando é que sai o terceiro? O terceiro está quase a sair. Olha, estava neste momento em estúdio. O a fato acabar. ficou lá, estando. E ficou lá o fato. E então está prestes a sair brevemente. Tem nome ou não se pode dizer? Não convém. Convém que as pessoas saibam à meia-noite. Eu, por enquanto, posso dizer Não digas, o não nome temos- de trabalho. De trabalho, então. Normalmente eu só fecho os nomes das músicas Ah, é? antes de as lançar. Enquanto estou a trabalhar, ele não tem propriamente nome. Portanto, o nome de trabalho... Que dia é hoje? Hoje é são dia 7 de maio. 6 de maio. 6 de maio. Chama-se 6 de maio neste É? momento. É uma boa resposta. é uma boa Consoante os resposta. dias, vou pôr nas músicas. Para além deste álbum, mais algum projeto imediato ou agora é só isto e família? Alguns projetos na televisão. Uhum. Um projeto que irá arrancar brevemente na RTP também. Bom. Aliás, 2 projetos que irão arrancar brevemente na RTP, que não posso dizer muito mais Não, coisa. pronto, sim, mas é só para... E sobretudo o álbum, E o álbum? O álbum vai ser... deste. Quando é que o álbum sai no de vez? final do ano. No final deste ano? Sim. No Natal temos um novo álbum. Espero que sim. Espero E que cá, eu espero-te aqui para falarmos desse álbum sim. no Obrigado. Natal. Pode E ser? obrigado pelo convite. Eu é que agradeço e estás impecável. Não, para a próxima fica prometido que eu chegue aqui. Para a próxima com um vens de fato. fato, venho eu de fato também. Vou pedir Pode ao ser? gosto ao fato. Exato, olha, dá um abraço à tua magnífica família, porque Obrigado. eu gosto muito também. Eu obrigado. A ti também, olha, e obrigado enfim, por estás aqui esta hora hoje. Eu que agradeço. E até uma próxima oportunidade e muitas felicidades. Um grande abraço, David, obrigado. Fica aqui David Carreira, convidado desta noite aqui neste programa. Um breve intervalo, chega a seguir a informação objetiva com a Estela Machado. Ainda temos muitos bons motivos para ficar aí nessa segunda parte, mas agora chega obrigatoriamente a informação objetiva com a Estela Machado, que está aqui ao meu lado. Estela, boa noite. Júlio, boa noite. Bem-vinda. Bem-vindo. Já cá estás, mas pronto, Foco agora é a da minha vez. informação hoje. E vamos olhar para o PTRR ainda, porque os municípios estão a insistir com a execução e com a participação que querem ter no programa. Vamos a isso então. Informação objetiva chega agora mesmo com a Estela Machado. Bem-vindo. A objetividade cá está, com a informação conta lá. Os municípios insistem na participação ativa no modelo de governação do PTRR. Pedro Pimpão, o presidente da Associação de Municípios, argumenta que as autarquias têm provas dadas na execução de investimentos públicos e que podem dar contributos para o programa Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência. O líder da Associação de Municípios afirma que o PTRR é um documento com orientações estratégicas importantes para o futuro do país. Lembra que o programa conta com 22,5 mil milhões de euros nas várias linhas estratégicas e quer ver esse investimento a chegar aos territórios. Pedro Pimpão lembra que, neste momento, os municípios portugueses são responsáveis por quase 40% do investimento público do país.
O também autarca de Pombal diz que o dinheiro deve contribuir para a recuperação das áreas mais afetadas pelas tempestades e para o desenvolvimento futuro de Portugal. Estas declarações foram registadas esta quarta-feira no final de uma reunião do Conselho Diretivo que decorreu em Coimbra. O Governo aprovou a criação de espaços para acondicionamento temporário de madeira e biomassa florestal nas zonas afetadas pela tempestade Christine. A decisão tem como objetivo reduzir o risco de incêndio e as pragas. É uma medida dirigida a operadores florestais, produtores, entidades gestoras de operações integradas de gestão da paisagem e indústria de transformação de madeira. São as áreas com mais necessidade de escoamento de gestão urgente do material afetado. Ao mesmo tempo, fica mais flexível o uso de maquinaria florestal em períodos críticos. O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas vai criar uma plataforma que irá permitir simplificar e tornar mais ágil este procedimento, apoiando a tramitação dos pedidos junto das câmaras municipais. E colocamos a objetiva no PTRR e nesta intenção das autarquias terem poder na participação do modelo de governação deste programa. Convidamos para estar connosco o economista Filipe Caril, que é professor da Porto Business School, que se junta a nós em direto precisamente em Invicta. Boa noite, Filipe Caril, bem-vindo ao Conta Lá. E vamos começar por perceber qual é que é a sua análise sobre esta pretensão das autarquias e que papel é que podem ter, afinal, os municípios na governança deste programa. Bem, eu diria que o envelope é bastante apetecível. Estamos a falar de 22,6 mil milhões de euros e obviamente que os municípios vão querer ter pelo menos acesso a parte deste envelope. Isto parece mais uma posição política por parte das autarquias, o que contrasta também com, à partida, o objetivo inicial do PTRR, porque à partida seria um programa muito mais técnico, nomeadamente ao nível da resolução de problemas técnicos da infraestrutura portuguesa, energia, as barragens, a questão sísmica e, portanto, parece-me um pouco contrassenso dar papel adicional às autarquias em questões bastante técnicas. Portanto, isto quer dizer o quê? Da forma como eu leio, quer dizer que as autarquias percebem que pode haver bastante flexibilidade nos termos chavões deste PTRR, por exemplo, a resiliência pode ser uma resiliência social e a partir daí já temos programas de apoio social, ou temos uma resiliência mais de educação e, portanto, pode haver aqui uma requalificação das escolas. Portanto, o que me parece, e este é o grande risco deste programa por ser demasiado abrangente, é que pode haver esta pequena flexibilidade que depois desvirtua qual é o objetivo inicial, que era responder aos problemas infraestruturais portugueses para responder a crises climáticas e de outras naturezas. E este é o tempo certo para um PTRR de 22,5 mil milhões de euros, tendo em conta a forma como o Estado se pretende financiar este programa? Eu diria que o timing vem certinho a partir do momento em que acaba o PRR. E a partir do momento em que acaba o PRR, as pessoas provavelmente não têm essa noção, mas muita da infraestrutura construída para avaliar projetos do PRR, para implementar projetos do PRR, ou seja, estamos a falar de muitas pessoas, deixavam de ter propósito. E aqui parece-me que é o Estado a aproveitar esta oportunidade de retransformação face às alterações climáticas para se perpetuar certas estruturas. E é, de certa forma, um pouco até chocante a forma como foi aproveitado as alterações climáticas e o evento que aconteceu com a tempestade Christine para prolongar este estado de pessoas que têm a capacidade de analisar e de avaliar. E depois temos um problema sério porque quando nós olhamos para o financiamento, nós vemos que 50% do envelope vem da administração central, ou seja, vem dos fundos do Orçamento do Estado, e aqui significa que estamos a ir buscar dinheiro que, à partida, seria para alimentar investimentos e até despesa corrente que estão a ser canalizados para este programa. Portanto, parece-me que é um instinto de sobrevivência do próprio Estado arranjar uma forma de continuar esta estrutura que é pesada, que já mostrou que pode ter alguns problemas, mas também, vendo pelo lado positivo, há parte desta estrutura que ganhou conhecimento na implementação do PRR e que também se perderia de certa forma, com o fecho completo do PRR.
Filipe querido, ou seja, há um conjunto de circunstâncias que coloca a oportunidade política no desenvolvimento de um programa destes. Falo disto para lhe perguntar como é que o Estado, ou que riscos é que o Estado corre com essa canalização de verbas para estes objetivos, que, enfim, também estão em programas políticos. Sim, eu diria que o grande risco, aliás, eu não consigo perceber como é que o Governo programa este projeto. Estamos a falar de um projeto que ultrapassa claramente a legislatura, o que significa que está a assumir compromissos sem qualquer aprovação por parte por exemplo, do Partido Socialista ou de um Chega, para garantir a continuidade deste programa. Portanto, este programa já corre este risco e depois corre o risco de ser bastante abrangente, de meter muitas entidades ao mesmo tempo e depois ainda de uma parte, estamos a falar de cerca de um quarto desta fatia, deste envelope, vem de parcerias com os privados que ainda também não foram tidos nem achados. O que significa que há aqui muita especulação no próprio programa e, portanto, o grande risco é que isto possa ter sido um anúncio muito grande, mas depois, com o passar do tempo, vai-se esquecer e depois, quando se faz a avaliação, basicamente foi mais do mesmo, ou seja, não houve grande execução e depois não houve também uma grande transformação do país. Estamos a falar numa orientação para 10 anos, nesta estrutura financeira de 22,5 mil milhões de euros. Estamos a falar também de um plano que toca, como o Filipe Grilo dizia, várias áreas políticas, mas há duas delas que eu gostaria de destacar, que são a coesão territorial e, por outro lado, a área da reforma do Estado. Elas são visíveis ou não são visíveis neste documento, que, como sabemos, é extenso e vai sublinhando novamente a várias áreas? Eu diria que a reforma do Estado foi uma visão oportunista para mostrar se calhar uma primeira oportunidade de mostrar serviços, isto é através de redução da burocracia, o aumento da flexibilidade da contratação pública, que pode, de certa forma, até acelerar a implementação deste programa. Portanto, será um primeiro teste de algodão a esta reforma do Estado e, portanto, aqui faz sentido, de facto, chamar a atenção que o Ministério da Reforma do Estado tem aqui um papel de sucesso ou insucesso, teremos que ver, para verificar se houve ou não transformação da própria agilidade do Estado, mas depois a parte do Ministério da Coesão Territorial, aqui mais uma vez é a lógica exatamente igual dos fundos europeus, isto é, o dinheiro vem e depois distribui-se numa lógica de coesão social mais do que coesão territorial, até coesão infraestrutural, porque o âmbito deste programa, e eu gosto de realçar isto, o âmbito deste programa é um âmbito muito mais técnico e muito menos político. Estamos a falar de barragens, são decisões técnicas, há muito pouca política nesta decisão. Estamos a falar de reforços antissísmicos. Mais uma vez, é preciso técnicos especializados que percebam bem do terreno e que ajudem o Estado a transformar essas infraestruturas. E, portanto, não me parece de todo que, se o objetivo original é este, o Ministério da Coesão Territorial aqui parece-me que repete os erros do passado e que vai ser mais do mesmo, ou seja, vai ser dinheiro que vai se canalizar para depois se distribuir pelo território por projetos que podem depois correr o risco de não serem analisados, como está a acontecer com o PRR, em que o Tribunal de Contas Europeu já veio reforçar que há muitos problemas de informação na análise das administrações locais, porque não houve também recursos humanos capazes de monitorizarem e de analisarem esses dados. Filipe Grilo, uma nota final para ainda para a coesão e para se este programa, com a abrangência que tem, irá ter a real capacidade de reduzir assimetrias no território, tendo ele esse horizonte que é alargado e investimentos muito diversos em várias áreas. Sobretudo, e podemos colocar aqui a nota também nas áreas económicas. Sim, eu tenho aqui algumas dúvidas se de facto vai haver esta transformação. É certo que há territórios dentro do país que estão muito mais vulneráveis às alterações climáticas. Eu diria que é preciso primeiro fazer esse levantamento. É preciso ter uma abordagem bastante académica neste programa, identificar que áreas são muito mais vulneráveis às alterações climáticas. Porque nós temos, por exemplo, uma população muito concentrada na área costeira e essa área costeira pode estar muito mais vulnerável a fenómenos climatéricos que vindos do mar, como por exemplo que aconteceu com a tempestade Christine, que estão muito mais vulneráveis à área costeira do que o interior. E aqui levanta a questão, que é, será que nós devemos canalizar os fundos para a área costeira, porque de facto essa é muito mais vulnerável a estes eventos, mas por outro lado temos a questão da coesão
de desigualdades sociais, em que a área costeira é muito mais desenvolvida e, portanto, tem muito mais dinheiro do que o interior do país. Portanto, a minha pergunta que eu deixo, e esta é uma pergunta que não obtive resposta por parte dos ministérios, foi: nós vamos canalizar estes fundos para protegermos contra as alterações climáticas, ou vamos ter uma ideia de coesão territorial verdadeira, em que nós sabemos que o interior está com um retrocesso ao nível da população e, portanto, será que nós devemos canalizar para ali esses fundos? Portanto, é uma pergunta que eu ainda não tenho resposta e, sinceramente, não sei se vamos ter. Filipe Grilo, e assim ficamos com essa reflexão em jeito de questão em aberto ainda para os próximos tempos e sendo analisada e debatida. Muito obrigada pela sua presença na emissão do Conta Lá com a Objetiva. Boa noite. E assim terminamos esta edição dedicada ao PTRR, desenvolvimentos que vamos acompanhando ao longo das nossas emissões, também no nosso site. Toda a atualidade da sua terra, do seu distrito, do nosso país passa por lá. Boa noite. Já a seguir, Júlio Magalhães regressa com o programa Juca. Até amanhã. Boa noite mais uma vez, bem-vindos. Estamos na segunda parte deste programa. Hoje e amanhã vamos olhar para o tema da imigração e também dos refugiados em Portugal. Amanhã vamos ter aqui connosco Soraya Ventura, diretora nacional da Fundação Portugal com a Acnur, parceiro da Agência das Nações Unidas para os Refugiados, e também Alberto Matos, da Associação Solidariedade Imigrante em Beja. Mas hoje vou falar com Amadou Franco Diallo, presidente da Associação de Apoio a Imigrantes e Refugiados em Portugal, que trabalha no terreno para ajudar quem chega ao nosso país a encontrar informação, apoio e fazer o caminho em busca da integração. Já está aqui mesmo Amadou, não é? Posso tratá-lo assim? Sim, senhor. Muito bem, bem-vindo, obrigado. Obrigado. Amadou, há quantos anos em Portugal? Estou 20 anos. 20 anos em Portugal já? Certo, 20 anos. Chegamos a um grupo de refugiados que foi instalado em Marrocos. Portanto, começando de início, o Amadou foge de uma guerra na Costa do Marfim, junta-se a um grupo de refugiados da Libéria também. Sim, porque na guerra de Costa do Marfim tínhamos sorte para sair uma porta para vir de Mali. Para Mali, sim. Então juntamos o grupo lá e ficamos lá algum tempo, e especialmente eu encontro um amigo de infância que diz que tem sonho que vou para a Europa. Uhum. Então eu disse, ok, eu também quero ir contigo. Tinha que idade nessa altura? 20 anos. 20 anos, era muito novo. É certo. A vida na Costa do Marfim estava difícil? Sim, de guerra sim. Quando né? começa a guerra estava difícil, mas antes da guerra a dificuldade é que nós não conhecemos muito como a vida era. Mas quando sair do país, a pessoa abandona tudo. Então, para ser refugiado mesmo, descobrimos no caminho que há imigrante e refugiado. Quando chegamos no Marrocos, vimos muito imigrante também que querem chegar à Europa. Juntaram-se lá, teve em Marrocos num campo de refugiados. Certo. 2 anos. Sim. E estava sozinho ou veio com a família? Sozinho, mas estava com amigos e conhecimento. E a família ficou? A família ficou na Costa Marfim, certo. E foi para Marrocos 2 anos? Certo. E como é que chega a Portugal depois? E nós, quando chegamos ao Marrocos, descobrimos a diferença entre imigrante e refugiado. Sim. E vimos que podemos ir lá falar com a Acnur, Nações Unidas. Então, fomos falar com a Acnur de Marrocos e ajudaram-nos bastante e prometeram que vamos escolher algum de vocês para vir Portugal e Espanha. Então, foi os 12 refugiados que chegaram aqui em Portugal em 2006, dia 9 de janeiro de 2006, e 5 de Costa Marfim, 2 de Libéria e 5 de Congo. E foram colocados onde? No CPR, Conselho Português para Refugiados. E já havia nessa altura estrutura para isso, então? Certo. CPR faz grande trabalho. Quando chega a Portugal, qual é o impacto, a ideia com que fica de Portugal? Uau! Tinha 22 anos, talvez? Sim, 23. 23? 23 já. E quando chegamos aqui e vimos coisa diferente, porque falamos francês. E português não falamos muito bem, mas o CPR tinha um plano, que é um professor que conhece bem a nós e que aprender português. Sim, português, escrever, como falar português, como se chama.
chamamé e a pessoa aprende assim e até a integrar a sociedade portuguesa. Depois fica lá quanto tempo? Tínhamos entre 6 meses, 1 ano, e porque CPR facilita muito coisa para refugiado. Claro. E quando estamos dentro do centro, não sabemos muito a dificuldade na sociedade. E entre 6 e 1 ano tem que buscar arrendar um quarto, eles vão te Arrendar ajudar, um quarto, ajudar para pagar, para se integrarem, não é? para integrar a sociedade, mas tem que respeitar a aula de língua portuguesa. Claro. E depois começa a trabalhar? Sim, não começamos a trabalhar assim. Fica ali 1 ano a aprender e vai para um quarto lugar. Foi 6 meses e depois ajudaram para buscar o quarto certo. E voltamos a estudar a CPR e perguntaram-nos qual formação quero fazer. Cada um tem que escolher alguma... A sua formação. O que é que escolheu, Amado? Escolheu informática. Informática. Sim, foi outra associação que ajudou e de CPR nós meter contato com organizações que fizemos o curso de informática básico para conhecer como funciona. Isso foi uma ferramenta para si, para o resto da vida? Não, quando não domina a língua é difícil. É difícil. Primeiro, depois de ganhar experiência de informática, tem mesmo que dominar a língua. Claro. Neste momento, não dominava a língua. Como hoje, era diferente. E fui trabalhar na construção civil, pintura, e foi uma experiência boa. E que gostei. E depois, colegas que tinham dificuldade imigrante, que falaram comigo muito dentro da obra, disse, olha, estamos aqui, não sabemos como fazemos. E juntamos muito para abrir a Associação de Refugiados. Que é esta com o Amadou, a Associação de Apoio a Imigrantes e Refugiados em Portugal. Primeiro foi a Associação de Apoio a Refugiados. E depois de refugiado foi em 2010. E vimos que nós, refugiados que chegamos aqui pelo mão de Acunur e CPR, tínhamos apoio, mais que muito imigrante. Claro. E depois imigrantes que eu e outros colegas juntamos a associação de imigrantes, juntamos imigrantes e refugiados para melhorar tudo junto, porque tinha experiência de ser refugiado, imigrante também juntamos para abrir a APIRIP. Aqui é esta Associação de Apoio a Imigrantes e Refugiados. Em Portugal. Isto é em que ano? Foi 18 de setembro de 2015. E 15, já são 5 anos depois da primeira associação. Certo. E desde então está ligado a esta associação? Sempre. E já ajudaram muita gente? Muito. E também pelo ACM, hoje é AIMA. AIMA, sim. E grande homem que ajudou nós muito, como Pedro Calado, que ajudou muito nós para juntar dentro de AIMA, tínhamos um secretário que podemos ajudar imigrante e refugiado. E tem ajudado muita gente? Sim. Estes últimos anos chegou ainda mais gente ou não? A partir de 2015 mesmo, que 2015 a 2017, há muitas imigrações, foi completamente diferente na sociedade. E tentamos fazer o nosso melhor, não é fácil. Eu acho que junto é capaz de chegar longe este assunto, porque não é fácil, porque há muito burocracia. Antigamente era CEF. Para saber a diferença entre o imigrante e CEF era um momento difícil. Qual é o direito do imigrante, qual é o direito de refugiado. E qual eles devem fazer para contribuir na sociedade portuguesa. E não se sabia na altura essa diferença? Não, éramos jovens, isso não sabemos. Como hoje é diferente, quando a pessoa abre uma associação, cada dia está a aprender novas coisas. E agora como é que vocês fazem? Vão ao encontro das pessoas que vão chegando ou são eles que têm conhecimento da vossa associação e vão ter convosco? Há conhecimento, porque nós temos na internet e também como estamos dentro de AIMA, de Anjus, de Lisboa, há muito imigrante que vem pedir informações e vão passar para a nossa secretária, tentamos ajudar, como a AIMA trabalhamos junto para melhorar a sociedade. O que é preciso, sobretudo nestas circunstâncias, ajudar? Arranjar trabalho, habitação? Acho que a primeira coisa é língua. Aprender a língua. A AIMA já tem uma plataforma que a pessoa pode falar a língua, não é só Lisboa, mesmo fora de Lisboa, seja Algarve ou no Porto, eles têm plataforma para a pessoa aprender bem a língua portuguesa. E depois de língua, tem que saber trabalhar o que a pessoa quer fazer. Às vezes, o imigrante não tem paciência para
dominar a língua querem trabalhar. Então, Claro. se quero trabalhar, nós caminhamos como empresas para ver o que a pessoa pode fazer para ajudar. E têm tido muita receptividade das empresas, do Estado, ou é muito difícil? Se está a fazer alguma coisa que gosta, a dificuldade passa fácil, acho eu. Porque nós sofrimos e tentamos ajudar um e outro. A dificuldade é que nós não vimos muito. Quando a pessoa vem, nós encaminhamos para mostrar o direito é este, o dever é este. A pessoa vai saber que caminho eles vão Tomar. tomar. E tem-se perdido muita gente? Acho que sim, porque a imigração não é fácil. Claro. E para sair, chegar a um país que não fala a língua e não sabe como vai fazer o número contribuinte, segurança social, ainda como há para documentações. Há muita gente que não está a esperar isso. E para dar todas essas informações para elas, não é fácil. Não é fácil. Sim. O Amadou, entretanto, sente-se integrado no nosso país. Acho que sim. 20 anos. 20 anos. E acho O que é que que- faz agora o Amadou? Agora faz associações e também faz momento livre quando tem, trabalha no tuk-tuk, turismo. Está na tuk-tuk. associação? Sim, E depois faz tuk-tuk também? sim, faz tuk-tuk É aqui para... em Lisboa? É certo. Faz... Muitos como o Amadou fazem, não é? Sim, porque eu ajudo o imigrante para a pessoa queria trabalhar. Claro. Entrou um contato que pessoas simpáticas, que sempre mandam imigrante e refugiado para trabalhar, eles ajudam muito. E que também eu aproveito, como falo francês, e mando um tour que está organizado na internet e mandam eu para fazer. E isso- Então está integrado, trabalha, tem família cá? Sim, E a sua tenho. família que ficou na Costa do Marfim? Ficou lá? Tenho contato, ficou Mas lá. está lá na mesma? Sim, está lá na mesma zona e tenho contato e também gosto sempre, cada 3 ou 4 anos, não é fácil, Não é como fácil. pensamos que a Europa é. E gostaria cada 3 em 4 Mas anos. tem lá ido? Sim, Mas- já em 2019 fui. E melhoraram Antes as de- coisas na Costa? Sim, foi depois da guerra, acho que pessoas abriram outro caminho. Pessoas já viram que nós, na Costa Marfim, a guerra era diferente. Diferente. E entre o político e o poder, nós não percebemos nada. Hoje já crescemos e aprendemos mais este assunto. Tem ideia ou tem um projeto de um dia voltar à Costa do Marfim ou agora a sua vida passa pela Europa? Na verdade, tenho 2 filhos aqui, mas eu gostaria um dia chegar lá para dar informações à pessoa, para ver como a Europa é, a diferença entre a Europa e a África, para a pessoa abrir o caminho próprio para muito não arriscar a vida para chegar à Europa. Eu gosto muito de Portugal, mas também gosto de Costa Marfim muito. Muito. Gosto que a pessoa, a experiência que eu tenho, ela se beneficia para Claro. fazer uma E coisa o Amadou tem feito um trabalho, até escreveu um livro, não foi, Amadou? Certo, foi Assim um livro começa. Exatamente. É ali. um dos autores deste livro? Ou é um dos casos do livro? Foi pelo ACM, esse momento com o Dr. Pedro Calado, e ajudaram nós para juntar a nossa história, como vivemos no Marrocos e de guerra, como saímos do nosso país. O livro, assim começa, é um livro que... Assim começa. Assim começa. Vocês foram Sim. obrigados a começar uma nova vida, não é? Sim. Porquê é que começaram que também tinham o sonho de ir para Liverpool? Sim, sabe, a vida é como um sonho. Quando tem fé, tem que sonhar. Cada dia tem que sonhar, mas para chegar a Liverpool, eu gostava de futebol lá. Gosta de futebol. Gosto muito de futebol, mas quando chegou aqui, vi a academia de agora hoje também sou fã de Sporting Clube de do Portugal. Sporting. E agora já mudou muito. Gostei muito de Portugal e já fui à Inglaterra já, mas o cliente não gostei. Acho que o meu destino era aqui em Portugal. E vai continuar a ser, é esse o seu projeto? Acho que Portugal é o melhor destino da Europa. É? Sim. Muito bem, Amadou. Bela história, belo exemplo e você de facto tem, ao que sei, ajudado muita gente e muitos imigrantes a integrarem-se em Portugal. Na sociedade. Amadou, foi prazer. um gosto Obrigado. muito grande Foi e um obrigado e prazer. felicidades. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Ora, de 7 a 9 de maio, Coimbra vai receber o Lab Summit 2026. É um encontro internacional sobre o futuro dos laboratórios. Vamos perceber como a inteligência artificial
A tecnologia, a inovação estão sempre a mudar um setor que toca muitas áreas da nossa vida, sobretudo na saúde. E comigo para falar deste evento e não só, do impacto das novas tecnologias, tenho aqui o Pedro Coutinho e o Roberto Luís Gomes. Pedro? Muito Olá. prazer, Pedro. Roberto? Muito prazer. Pedro é organizador desta Lab Summit. Sou um dos organizadores. Sim, é um grupo muito grande de pessoas. E o Roberto? Roberto é um dos nossos companheiros na área da inteligência artificial. Um especialista. Um especialista. Um especialista. Pedro, as pessoas têm ideia, o cidadão comum, claro, da importância dos laboratórios? Essa é uma excelente pergunta, porque eu acho que não. E acho que é este um dos argumentos para a criação do Lab Summit. As pessoas não têm noção do quanto os laboratórios são importantes na sua vida e o quanto tudo o que nos rodeia, tudo aquilo que usamos, os alimentos, os produtos eletrónicos, os aviões, os carros, passam por testes de controle laboratoriais extremamente poderosos e exaustivos para que o mundo seja seguro. Hoje em dia vivemos em todas as suas áreas, não é? Praticamente. Eu diria que não há área nenhuma que hoje não passe por um laboratório. Okay? O grande problema dos laboratórios é que só são reconhecidos quando algo corre mal. Exatamente. Porque se algo corre mal, aonde é que vamos recorrer aos laboratórios para tentar perceber de onde é que vem o problema, seja na saúde, não é? Veja-se o caso da pandemia, quem é que rapidamente tentou perceber o que é que se estava a passar, foram os laboratórios. E o Lab Summit tenta um pouco trazer isso à tona, tenta juntar os laboratórios, criar aqui 2 dias, 3 dias na realidade, onde juntamos laboratórios de todas as áreas, da indústria, da farmacêutica, da saúde, e pôr-nos a conversar uns com os outros, porque parece que são setores muito diferentes, não é? Se eu pensar na indústria automóvel ou na indústria farmacêutica, que é tudo muito diferente, mas não porque lá por trás as técnicas são as mesmas, os princípios dos ensaios são os mesmos e há muito que aprendermos uns com os outros. Quantas pessoas estão a pensar juntar em Coimbra? Há 2 anos foram cerca de 1000 pessoas. Este ano estamos à espera de um número similar. Temos quase o dobro dos patrocinadores este ano. Quer dizer que a sessão de há 2 anos, que foi a primeira, e que foi uma aventura, basicamente, uma empresa como a Ambidata e o ISQ, que somos os organizadores e que metemos mão à obra para pôr isto a funcionar, e juntar 1000 pessoas ou 900 pessoas em Coimbra, um pouco fora dos grandes centros, não é fácil, mas acho que estamos com grande sucesso. Um laboratório garante tudo praticamente, qualidade, segurança, faz rastreios, boas práticas, cumprimentos de normas. Essa mensagem, quem está num congresso destes ou sabe o que é, vocês tentam transmitir isto ao público em geral? Eu acho que o público em geral não chega a perceber-se desse nível de detalhe que um laboratório tem que ter para produzir resultados. Hoje, quando falamos em laboratórios, a maior parte de nós, o que é que pensa? O laboratório ainda vou fazer os meus ensaios ao sangue, as minhas análises de rotina, pronto. Mas por trás daquilo há todo um conjunto de normas, regulamentos internacionais que todos têm que seguir. Ou seja, ir ao laboratório A ou ao laboratório B, eles seguem as mesmas normas, os mesmos princípios. Os laboratórios são auditados, acreditados, ou seja, há um rigor muito, muito grande que eu acho que não chega às pessoas. E também não chega porque aquilo que os laboratórios produzem é algo muito técnico. Uma vez mais, o exemplo das análises clínicas, claro. O que é que a gente faz? Gente altamente qualificada. Exatamente. Não é? Temos que ir ter com um médico para que nos explique aquilo, não é? Porque eu não sei se estou bem, se estou mal, deixa-me perguntar a um médico. Se eu tiver a analisar fruta ou alimentos, ou a água da minha piscina ou do meu poço, muita gente tem um poço em casa e essa água para ser bebida tem que ser analisada. Isso é muito comum. E o relatório que sai é um relatório extremamente complexo. E aquilo que temos estado a trabalhar, e nesse aspecto a Ambidata e o Roberto ainda hoje esteve a apresentar isso, é uma tecnologia utilizando a inteligência artificial que nos ajuda a simplificar a leitura de um relatório para que até um informático como eu o consiga entender, porque não sou da área, não sei
que é que quer dizer o pH e a condutividade e os cloros e como é que aquilo se relaciona. Por isso, hoje estamos a tentar trazer algo de novo, que é a inteligência artificial para simplificar a linguagem para o chamo para o comum dos mortais, e que hoje eu possa ver um relatório e ler o que lá está como se fosse um texto e que me explica se devo aumentar o pH ou se devo aumentar o cloro da minha piscina, porque quero ter uma piscina segura para os meus filhos. Claro. E, como tal, receber um relatório só com parâmetros químicos ou microbiológicos, sei lá bem se aquilo se é E. coli faz mal ou não faz. Enfim, já sabemos, a grande maioria de nós, mas não temos por que saber, e transformar isto numa linguagem clara para as pessoas é um dos esforços que estamos a fazer e que vamos apresentar no Lab Summit este ano. Vai ser um dos temas do Lab Summit, de facto, a apresentação de uma ferramenta de inteligência artificial desenvolvida pela Ambidata. Roberto, é nestas ocasiões que a gente percebe que a inteligência artificial é muito importante. As pessoas estão assustadas, muitas, com a inteligência artificial, mas convém também, de alguma maneira, desmistificar isso e perceber como é importante e de como é que a inteligência artificial, ao invés de vir tirar empregos, vai, mas é ajudar. Sim, vou falar um bocadinho de espanhol. É espanhol? Não tinha percebido, Roberto. Boa. Sim, Fala à ficar vontade. Fala à vontade. Nós na Ambidata estamos a desenvolver novas funcionalidades nos chamamos Raya, e esta funcionalidade vai nos ayudar a facer moitas coisas dentro del fluxo laboratorial. Por exemplo, nos encontramos que moita gente dentro do ámbito laboratorial non sabe como facer, por exemplo, fórmulas. Estas fórmulas dentro da nosa aplicación facen de forma semellante a Excel. Eles non saben como funciona Excel. Entón, con esta nova funcionalidade, nos vamos a conseguir decir que é o que queremos facer e automáticamente vamos a conseguir esa fórmula directamente feita. Entón, non va a sustituir as persoas, va a nos ayudar. Isso é dirigido aos profissionais dos laboratórios? Sim. É para os ajudar a perceber melhor com a inteligência artificial. Mas como é que vão buscar a informação para a inteligência artificial? Nos vamos a, por exemplo, dar un prompt, unas instrucciones claras, y vamos a conseguir que de una información compleja, como puede ser un relatorio, vamos a conseguir datos simplificados, que van a ser mucho más fáciles y que puedan entender, perceber gente que no tiene nada que ver con el mundo laboratorial. Entonces, isso vai tornar tudo mais rápido? De seguro. E mais seguro também? Mais seguro também. Isto, a inteligência artificial vai servir sobretudo os profissionais de laboratórios, mas também os profissionais de saúde e os profissionais das outras áreas? Eu acho que vai ajudar toda a gente. Eu acho que ainda é um grande enigma aquilo que a inteligência artificial vai fazer sobre a nossa vida e o nosso dia-a-dia. Há uma coisa que hoje já se nota e hoje conseguimos já perceber isso. Elimina muito o trabalho burocrático, elimina uma coisa que é algo de complexo, que é o complexo da folha em branco. Eu não ter algo com que começar é algo que nos atrapalha o dia-a-dia, e a inteligência artificial ajuda-nos a iniciar mais facilmente. E ajuda-nos a resolver problemas que me podem obrigar a demorar algumas horas para fazer. Este exemplo que o Roberto deu de criar uma fórmula de cálculo complexa que muitas vezes tem que ser feito para fazer um ensaio clínico em poucos minutos, ou em poucos segundos até. Hoje, no webinar que apresentamos para o mercado espanhol, tivemos a oportunidade de mostrar várias ferramentas dentro dos nossos produtos que aquilo que um técnico de laboratório normalmente demoraria umas horas a fazer, hoje consegue completá-lo em pouquíssimos minutos. Nestes dias no Lab Summit vamos ver várias apresentações que já passam para lá destes conceitos dos LLMs, dos ChatGPTs e dos Copilots, que todos estamos a usar já no dia-a-dia, para uma coisa nova, porque a inteligência artificial está a evoluir imenso, e hoje em dia aquilo que se começa a falar é do Agentic AI, que são os agentes auxiliares do nosso dia-a-dia, que é uma área onde também estamos a trabalhar, e muitas outras empresas, que é criar estes
São pequenos auxiliares, pequenos agentes, que eu costumo dizer que são os nossos companheiros do dia-a-dia, que estão a fazer coisas sozinhos, por trás, estão a analisar dados, estão a coletar informação, estão a analisá-la e estão a produzir notificações e informações que, quando detectam que algo está ou fora de especificação, ou que há uma tendência estranha que possa estar a acontecer, emite um alerta. Um exemplo muito simples de entendermos isto é: se eu tiver um sistema que está a analisar os pólenes do ambiente, eu posso perceber que há uma tendência crescente no nível de pólenes que me permite alertar, por exemplo, uma população a dizer: atenção, no próximo fim de semana protejam-se porque vai haver aqui um surto de pólenes. Vocês não têm ideia disso, mas isso vem tudo desses sistemas. Não é? Estamos agora na época das oliveiras. Olha, eu ando atrapalhado. Não me diga. Sempre a espirrar e os olhos já ardem. Estamos aqui numa zona perfeita para isso. Por isso, estas ferramentas, eu não gosto de falar delas como algo que vai tirar trabalho às pessoas. Eventualmente, alguns empregos vão desaparecer, mas vão se converter noutros. Hoje já existem conceitos como o orientador de um agente, não é? Porque os agentes são máquinas, são coisas que estão ali, mas a responsabilidade, e este é um dos temas que vamos falar bastante no Lab Summit, que é sempre do ser humano. A responsabilidade tem que ser do ser humano. Nunca ninguém vai aceitar que a responsabilidade seja de uma máquina. Se eu tenho um carro automático, condução autónoma, como já começamos a ver, a responsabilidade, em última análise, vai ser de quem? É uma boa pergunta. Claro, vai ser de quem construiu, claro. Alguma vez eu vou querer ter um médico, que é um agente que está ali a dizer-me: vais tomar estes comprimidos? Se eu não sentir que por trás há a responsabilidade de alguém, como nós, de carne e osso, vamos ter alguma dificuldade em aceitar isso. Por isso, estes agentes e esta tecnologia é um auxiliar. Eu acho que é mais uma tecnologia. Mais um auxiliar. Roberto, é isso. É ajudar o olho humano, sobretudo, a trabalhar melhor, com mais rigor, mais qualidade e não a substituí-lo. É essa a mensagem que também estão preocupados em passar agora. Eso es, porque nosotros cuando preguntamos a ChatGPT o Copilot, siempre la respuesta que nos da es un bocadinho diferente, no es la misma. Entonces, cuando nosotros tenemos un ojo humano por detrás, vamos a conseguir esa respuesta humana y esa seguridad que tenemos detrás de que hay alguien vigilando. E é preciso formar muita gente para isso? Puede ser, mas no es difícil. Não é difícil. Não é difícil. Mas a ideia é formar cada vez mais pessoas. Totalmente. Mesmo quem não trabalha nos laboratórios, por exemplo, os médicos, é importante também para eles perceberem isto. Já agora pergunto-lhe, este Lab Summit é só para técnicos de laboratórios, especialistas, ou é aberto às áreas com quem trabalham? É todas as áreas com que trabalhamos. A área laboratorial é uma área muito vasta, desde empresas que produzem material, mesas e cadeiras de laboratório, os material de vidro, até as entidades, empresas que produzem os grandes equipamentos, cromatografias, absorção atómicas, que são equipamentos poderosos ou microscópios, até aos próprios técnicos e responsáveis de laboratório. Por isso, temos sessões em muitas áreas, sessões específicas para falarmos sobre pessoas. É um dos pilares do Lab Summit, que é as pessoas, exatamente onde vamos falar da importância de as pessoas intervir em todos estes processos. Um outro pilar super importante que é do compliance, do cumprimento normativo, e estes dois andam sempre a jogar muito. E depois em cima temos o pilar da inteligência artificial, que tem que vir, mas tem que cumprir com as normativas, tem que cumprir com as pessoas, e temos também um dos pilares importantes, que é da saúde, porque... Pois, normalmente nós associamos os laboratórios à saúde, não é? Mas não é só à saúde. Não. Eu diria que, enfim, o mercado dos laboratórios não saúde é 4 ou 5 vezes superior ao dos laboratórios da saúde. Qualquer indústria, vamos daqui até ao Porto, qualquer uma destas indústrias que passamos, as indústrias das eólicas, têm laboratórios, porque não se põe uma eólica a funcionar sem garantir que aquilo não vai
acontecer algo de estranho, por isso todos os materiais têm que ser ensaiados. Os materiais de uma eólica, por exemplo, têm que ser testados desde a soldadura das hélices até aos motores que tem lá dentro, para garantir que aquilo está ali e num dia de vento funciona sem qualquer dificuldade. Por isso, a indústria dos laboratórios é muito grande. A indústria em Portugal estava muito dispersa porque não havia um local onde se reunissem. E este evento, o Lab Summit, criou aqui um espaço onde concorrentes se juntam para falar sobre os seus problemas, sobre como chegar com novas coisas ao mercado. Apresentam-se novas tecnologias, apresentam-se novas técnicas laboratoriais e apresentam-se estas soluções que estes últimos anos está absolutamente na moda, falar sobre inteligência artificial. Acho que está em todo lado, deve estar na área do jornalismo, na área da televisão. Já ninguém deve fazer alguma coisa que não abra o chat GPT para lhe perguntar, mas achas que isto... É verdade. Não é? Roberto, isto, a inteligência artificial pode, de alguma maneira, também levar as pessoas a pensarem que tudo é mais fácil? Sí, de seguro. Porque nos ahora, pues por ejemplo, el ejemplo que estaba poniendo antes de las fórmulas, lleva mucho tiempo pensar lo que tardamos en hacer ciertos procesos y ahora vamos a tener simplemente que preguntar a la inteligencia artificial y en segundos vamos a conseguir hacer lo que queremos. Mas o que a inteligência artificial disser não é lei, não é? No, Vai ser só um auxiliar eso es. para depois as pessoas decidirem. copiloto. Conformidade, um copiloto, não é? E para decidirem em todas as áreas. Para todas las áreas, sí. Coimbra, em que datas? Começa amanhã, 7, 8 e 9 é um dia mais cultural, porque tivemos o apoio de vários municípios ali à volta de Coimbra, que tiveram a amabilidade de nos receber e vão-nos mostrar depois aos nossos oradores e a alguns dos nossos visitantes, porque temos gente um pouco de todo lado, mas será 7 e 8 os 2 dias importantes. Convido toda a gente, até o Júlio, numa passagem para o norte, a ir lá visitar-nos. Se não for este ano, porque já estamos aqui em cima da hora, certamente vamos repetir o Lab Summit daqui a 2 anos. O último foi em 2024, 26, 28 e esperamos... Não, 24, 26, agora 26 e agora 28. o próximo será 28. Certamente vamos continuar porque é o mercado que nos está a dizer isto faz sentido, as pessoas gostam, têm gostado do que vem, por isso voltam este ano e é uma troca de experiências que faz todo sentido. Sem dúvida. Roberto, só para terminar, vive cá em Portugal ou veio de Espanha para isto? No, fico en Portugal. Vive em Portugal. Portugal é um país que está nesta área da inteligência artificial a acompanhar o que se faz lá fora ou podemos estar a ficar atrasados? No, fica al día. En España es más o menos igual, estamos todos al mismo nivel. Es una industria que está no empezando, pero ya estamos todos introduciéndonos poco a poco cada vez más y tenemos mucho trabajo por delante, pero ya hay muchas cosas que podemos hacer. Muito Foi um obrigado. gosto, olha, obrigado. Belos esclarecimentos que trouxeram aqui. Obrigado. Obrigado pelo Bom convite. congresso e vou ver se passo lá. Muito Gostava bem. imenso. mesmo. Obrigado. Muito obrigado. E fica aqui esta ideia de que, de facto, os laboratórios são decisivos para a nossa vida do dia a dia. Mudamos de tema, faltam 36 dias para o Mundial de Futebol e continuamos, como já é habitual, a receber o António Simões, jornalista, que nos conta histórias do livro que está a escrever sobre o Campeonato do Mundo de 66. António, já estou a ver-te aqui no ecrã. Boa noite. Olá, boa noite, Júlio. Bem-vindo de novo. É sempre um prazer também, hein? António, estávamos aqui a falar de inteligência artificial, tu estás a escrever, já não é com inteligência artificial, é com base naquilo que foi, o que já se passou em 66. Hoje temos... Exato. Que história hoje? Olha, hoje a minha ideia é ir daquele que foi o drama maior dos magriços por campos ingleses para aquela que foi a tragédia maior de um magriço menos 3 meses depois do regresso dos magriços a Portugal. Então vamos lá. Começando por Inglaterra 66. O primeiro toque dramático que a seleção viveu foi logo no seu primeiro jogo contra a Hungria.
não muito depois da procissão sair no adro, há um golpe agreste e rude de um húngaro que pôs o sangue a escorrer da cabeça do Eusébio. Tirado para fora do relevado, o Manel Marques, o massagista da seleção, esteve a tratar-lhe do sobrolho rebentado e só vários minutos depois é que o Eusébio pôde voltar a jogo de cabeça enfaixada por uma ligadura, que a pouco e pouco se foi ensanguentando e no final do desafio já tinha tanto de avermelhado como de branco. Não, o Eusébio não marcou nenhum golo nesse jogo. Portugal ganhou por 3-1 à Hungria, que era considerada então uma das melhores equipas europeias e haveria inclusivamente de passar, tal como Portugal, aos quartos de final, graças a uma notável vitória sobre o Brasil. E os 2 primeiros golos portugueses, que foram naturalmente os primeiros golos portugueses em fases finais de campeonato do mundo, foram ambos apontados pelo Zé Augusto, de cabeça, tal como o terceiro, também do Zé Torres. Voltando então ao Eusébio, e voltando ao Eusébio a ser assistido, no balneário ouviu-se-lhe a queixa por entre a dor que ele dizia estar a crescer-lhe, que se ressentira bastante na segunda parte, talvez por não lhe terem cozido bem a ferida. Era o Manel Marques que obviamente que estava a fazer isso no balneário, pois que apenas lhe puseram um adesivo e um pano, como ele disse, à volta da cabeça. E tratou imediatamente de garantir-se operacional para o jogo seguinte, que seria com a Bulgária, que Portugal também ganhou, dizendo no seu jeito sempre galhardo e sempre empolgado e sempre histórico como jogava: olha, jogando esse jogo meterei a cabeça sem qualquer medo e sem qualquer receio e aí sim vou tentar marcar o gol que não marquei agora. Não marcou de facto, mas tinha dito ainda antes: desde que os meus companheiros marquem, isso é que é importante, a gente que ganhe, e isso é-me igual. Apesar de ter ficado em branco, o Carlos Pinhão, na análise individual que fez ao 11 português no jornal A Bola, considerou que Eusébio e Vicente foram os 2 grandes espetáculos desse Portugal, um na defesa e outro no ataque. O Vicente, e agora vamos entrar na tal figura dramática, ele próprio vira surpreendido em jogo, pois na fase de qualificação não tinha sido uma única vez titular da equipa, e por isso logo se lhe apanhou um desabafo num murmúrio mais ou menos satisfeito e que desconcertou muita gente. E eu pensava que tinha vindo ao Campeonato do Mundo apenas para marcar o Pelé, afinal já joguei este jogo e se calhar vou jogar o seguinte. Esse destino fabuloso que do Vicente, com o Pelé cruzado na sua vida, tinha-se soltado no Jamor pouco mais de 3 anos antes, numa tarde de abril, em que Portugal ganhou pela primeira vez ao Brasil, e colando-lhe pela primeira vez o nome à eternidade, o Vítor Santos escreveu na Bola algo assim: 60 mil pessoas viram com os seus próprios olhos como Vicente conseguiu transformar um rei num plebeu e conseguiu converter um fenómeno num jogador vulgar. O mesmo continuando a suceder nas demais vezes em que se reencontraram em duelo, ao Vicente também se apanhou posteriormente a confidência: o Pelé chegou a dizer-me, prefiro jogar 1000 vezes contra ti e não marcar nenhum golo do que marcar meia dúzia de golos e andar hora e meia a levar pancada. E diz o Fonseca, e eu respondi-lhe: olha, comigo pode estar descansado, eu não sei dar pancada, eu só sei jogar futebol. Continuando o Mundial de 66, naturalmente que o Vicente foi titular no segundo jogo de Portugal contra a Bulgária, em que o Eusébio ainda teve de fazer esse jogo com a cabeça enfaixada numa ligadura e aí já com o sobrolho cozido. E estranho seria, pois, que o Vicente não continuasse no terceiro jogo contra o Brasil, jogo em que se repetiu a história do Pelé metido no bolso do Vicente, e à quarta jornada, então sim, apareceu o drama a apanhar o Vicente pela palma da mão, e ele contou mais ou menos assim no final do jogo: eu desarmei um coreano, ele pisou-me, eu vi logo que tinha partido a mão, mas não o disse a ninguém. Ainda estávamos a perder, levantei-me e, não havendo substituições, não podia sair, deixar a equipa com 10. Continuei por isso a jogar, no calor da luta, nem sequer suportei as dores. Aliás, lá dentro do campo nem a sentia. Mas só pensava numa coisa: não posso deixar o campo, não há substituições.
O que aconteceu foi que, depois disso, queixou-se efetivamente ao massagista Manuel Marques e ao médico Dr. Silva Rocha, que lhe fizeram uma radiografia e perceberam logo que tinha a mão partida e tiveram de lhe imobilizar o gesso. Tiveram de lhe imobilizar em gesso o braço. Mesmo sem defrontar a Inglaterra e o RSS nos jogos seguintes, um jornalista do Daily Mail disse mais ou menos isto no balanço do Campeonato do Mundo. Vicente é o defesa mais fino do futebol mundial. Curioso ainda, foi ainda com o gesso no pulso que ele esteve na cerimónia em que o Salazar chamou os magriços para os homenagear em São Bento e, ao recordá-lo, o Carlos Punhão haveria também de dizer: pelo cumprimento com a mão esquerda ao presidente do Conselho, o Vicente pediu desculpa. Como jogador, pedia desculpa de ter valor e desarmar os adversários constantemente. Como homem, pede desculpa de ter caráter e, no dia da festa, Vicente pedirá desculpa de ter tido um desastre e de ter dado tanta maçada a tanta gente. Um minuto, e já António. vamos à questão do desastre. Temos um minuto. Temos um minuto, então vai ser. Esse desastre foi o desastre que o condenou abruptamente. Então. Depois do defeso, logo às primeiras jornadas da época seguinte, numa sexta-feira que não era 13, mas era 7 de outubro de 1966, o Vicente tinha deixado a mulher grávida de 7 meses no hospital para que ela visitasse o pai, estando lá internado, e indo em direção ao estádio do Restelo para se juntar à equipa que iria jogar o jogo seguinte, aconteceu simplesmente isto que ele também contou no jornal A Bola do dia seguinte. Perto de Caselas, à minha frente, virou bruscamente uma furgoneta. Eu ia devagar, guinei a direção por medo de bater nela e foi a minha desgraça. Galguei o passeio, fui contra um poste, bati contra o para-brisas, foi um vidrinho do para-brisas que se estilhaçou, que me rasgou a vida. A vista, aliás, peço desculpa. Outros fizeram-me o rasgo na testa, todo eu era sangue. Ainda fui discutir com o homem da furgoneta, pedindo-lhe que me levasse de imediato ao Restelo. Ele quis escapar, eu tive de pegar uma chave de fendas para o obrigar a levar-me lá, e lá me levou. Pronto, quando chegou ao Restelo, foi um pandemónio que se imagina. Levaram-no então para uma clínica. Nessa clínica percebeu-se que tinha ficado cego e, portanto, foi para sintetizar e para acelerar este final dramático, foi assim que aquele que tinha sido considerado talvez o melhor defesa do Campeonato do Mundo, menos de 3 meses após esse brilharete no campeonato, teve de deixar o futebol, e teve de deixar o futebol por causa do acidente. Daí que eu tenha dito que depois de ter tido o jogador que teve o primeiro drama mais a sério, porque o braço partido foi pior do que a cabeça rachada do Eusébio, 3 meses depois perde-se para o futebol, quando todo o mundo falava nele e todo o mundo o encarava como o melhor defesa, o mais fino dos defesas do futebol mundial, o único homem no mundo que tinha conseguido e que conseguia em todos os jogos meter o rei no bolso, fazer com que o Pelé nunca fosse Pelé jogando com ele. António, uma grande história essa e uma bela história. De resto, o Vicente ficou para a história do futebol português. Deixou um legado. Muito obrigado, António. Voltaremos a ver-nos 2 a 8 dias. Mais histórias. Com todo o prazer, Júlio. São como imprescindíveis. sempre. Obrigado. Até à próxima semana. Grande António abraço Simões. a todos. Muito obrigado. Um abraço. O Conta Lá está a percorrer o país da Nacional 2, numa viagem de 7 semanas, com emissão diária das 11 às 13 e das 15h30 às 17h30, e hoje teve paragem em Penacova. O Luís Varela de Almeida faz-nos o resumo do dia. 13º dia desta viagem pela rota da Nacional 2. Estamos no quilómetro 238, no concelho de Penacova. Tivemos grandes protagonistas locais, desde o Presidente da Câmara, com quem falámos sobre as consequências do comboio de tempestades. Há uma estrada que ainda está interrompida e que, por acaso, é mesmo um troço da Nacional 2 e, portanto, pertence às infraestruturas de Portugal. Estão a haver reuniões para que esse troço seja reparado e essa circulação seja restabelecida, porque também é um troço importante para as pessoas que aqui habitam no concelho. Além disso, falámos também sobre as Caldas de Penacova, ou as Águas de Penacova, que são uma empresa líder nacional e que tiveram
perdas na ordem dos 5, 6 milhões de euros porque estiveram paradas durante 2 meses, na altura precisamente das tempestades, porque a estrada que dava acesso à unidade de produção, à fábrica, esteve também interrompida e parece estar tudo agora a ser restabelecido. Falámos também sobre o turismo e como uma unidade hoteleira que vai reabrir, ou vai abrir, aliás, aqui em Penacova pode fazer toda a diferença, um hotel de Vila Galé Collection que vai trazer mais turistas ao concelho de Penacova. Falámos sobre associações que aqui tentam trazer um sentimento de pertença e de comunidade, a Vivo Canto. Falámos também sobre as bifanas do Jó, como é que em Penacova as bifanas ficaram realmente tão conhecidas e são ponto de passagem e de paragem obrigatória para quem faz a Nacional 2 e passa aqui. Também os palitos de Lourvão, tivemos aqui a Dona Fátima Lopes, que é uma artesã, trabalha desde os 14 anos e faz os palitos e também outras esculturas, mini-esculturas nessa madeira de salgueiro. Depois, os moinhos, um ultramaratonista que é aqui natural de Penacova e também um ciclista de 16 anos que quer fazer-se à estrada por esse mundo fora. Mostramos muitas outras coisas também, a gastronomia regional, a própria da Lampreia e, claro, os pastéis de Lourvão e as nevadas. Foram ótimos motivos para nos terem acompanhado durante o dia de hoje, mas amanhã haverá mais motivos porque vamos estar em Vila Nova de Poiares para este 14º dia de viagem pela Estrada Nacional 2. O Conta Lá sempre a contar ao país. Era tudo o que eu tinha para lhe contar hoje mesmo. Termina aqui este programa. Amanhã estou cá à mesma hora. Vamos falar com o enólogo Jorge Páscoa, responsável por um projeto inovador de adega subaquática em Albufeira, no Algarve. Recebemos também a Soraya Ventura, a diretora nacional da Fundação Portugal com a Acnur, para mais uma conversa sobre refugiados e ajuda humanitária, e vamos olhar também para a realidade da imigração no Alentejo, em particular no distrito de Beja, com Alberto Matos, da Associação Solidariedade Imigrante. Amanhã, à mesma hora, 21h30, porque falar de Portugal dá que falar. Boa noite, até amanhã.